Paz de Cristo, queridos, mais uma vez estamos aqui para conversarmos e darmos sequência. Então, na verdade, chegamos à última ministração no nosso seminário de finanças e quero estimular você a estar compartilhando esse material, levando mais adiante esse material. Certamente muitas pessoas que você conhece que podem ser enriquecidas por esse conhecimento bíblico, ok? Lembrando, você está acompanhando a Igreja da Comunhão Ágape e é com grande alegria que a gente faz esses materiais aqui para que você possa ser edificado, ok? Então, vamos lá. Nós estamos falando acerca da questão do dinheiro na última vez e importante lembrar que o desejo de Deus nunca foi de fazer uma turma, né, de filhos milionários, não é isso, né? Mas o desejo de Deus é que nós estejamos, né, felizes de estar com Ele, reconhecendo sempre que Ele é o nosso Pai, o dono do ouro e da prata, né? Nós não somos o melhor correntista do banco celestial, nós somos filhos do dono do banco espiritual. Então é muito mais fácil entender assim, né? Óbvio que eu não estou dizendo que o céu seja um banco, apenas uma alusão. Então, agora, o que nós precisamos entender, e talvez seja esse o ponto onde muitas pessoas questionam no que diz respeito às finanças, é acerca de dízimos e ofertas, né? Esse é o ponto que está gerando polêmica. Uma turma que diz que não deve se dizimar, outra turma diz que deve dizimar, outra turma diz que não existe dízimo no Novo Testamento, outra turma diz que existe o dízimo no Novo Testamento, enfim, né? A gente vive esse grande emaranhado que está sendo divulgado hoje, nesses dias. Bom, vamos lá. Existe dízimo no Novo Testamento? Existe sim, irmãos, né? O dízimo não foi um procedimento extinto por Jesus no Novo Testamento. Você vai ver episódios onde Jesus, muito pelo contrário, Jesus poderia ter desconsiderado o dízimo e ele não faz, né? Muito pelo contrário, ele faz ainda o reforço acerca deste assunto. Mas já vamos chegar ali. Vamos primeiro entender o que é o dízimo, tá? Esse conceito da dízima, que é a 10ª parte. Bom, dízimo não é uma quitação com Deus. E dízimo também não é uma quitação com a igreja onde você está, né? Ou com uma igreja, e nem mesmo não é um benefício para o pastor, como muitos dizem, né? Muitos dizem, tá dando dízimo para o pastor. Não, na verdade, o dízimo ele é entregue a Deus, não é entregue para o pastor. Aí você diz assim, alguns brincam, mas como que entrega para Deus se Deus não pega o dinheiro? Não, aí que está o negócio. A Bíblia ensina em Malaquias que um dos pontos do dízimo é para que haja recursos na casa de Deus, na casa do Senhor, para que a casa de Deus ela permaneça ativa. Então, o que nós precisamos entender em relação ao dízimo é que o dízimo é uma ligação, na verdade. O dízimo nada mais é do que uma movimentação espiritual na questão financeira. O dízimo é uma movimentação espiritual. Por exemplo, você quando fala para uma pessoa que você ama essa pessoa, você está fazendo uma declaração. Mas esse amor tem que ser provado, você vai ter que provar esse amor. Você vai ter que tomar algum ato para demonstrar que esse amor não fica apenas em palavras. Então você, no caso, num relacionamento interpessoal de um homem e uma mulher, né? No caso, eu e a minha esposa, para mim provar que eu a amo, eu tenho que tomar atitudes, comportamentos que provem isso, né? São atitudes de afeto,
né? São presentes, né? A atenção, a comunicação, o carinho, são atitudes. E essas atitudes vão movimentando este amor de forma que ele vai se consolidando cada vez mais. É a mesma coisa em relação à questão do dízimo. O dízimo é uma movimentação sua a Deus. É uma declaração sua espiritual a Deus, dizendo: Deus, tu és o Senhor na minha vida. Tu reina na minha vida. Lembra no episódio que nós falamos sobre a questão em relação a servir a dois senhores, ou a Deus, ou as riquezas, ou a Deus, ou a Mamon? Exatamente isso. Por eu servir a Deus, as minhas riquezas também servem a Deus. O meu dinheiro também serve a Deus. Não é uma obrigação, é um ato de amor. Então, qual é o conceito que eu estabeleceria acerca de dízimo? Que dízimo é um ato de amor. É um ato de amor a Deus. É uma declaração espiritual de que eu amo a Deus. Vamos voltar àquela história em relação àquela viúva pobre. A viúva pobre veio fazer as suas contribuições e chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ela entregou tudo que ela tinha. Ela deu tudo. O que ela possuía, ela deu tudo naquele momento, que eram aquelas moedas que ela tinha. Ela fez toda a entrega. O que ela estava fazendo? Uma declaração pública espiritual, dizendo: Deus, tu és o Senhor na minha vida e tudo o que eu tenho está rendido a ti. Já o religioso deu um amplo valor financeiro, mas não era o tudo que ele tinha. Até porque o tudo dele, né, era como a da questão do jovem rico. Dá para fazer um paralelo aqui do exemplo que eu dei no outro encontro nosso, né, do jovem rico. Quando Jesus disse: vende e dá aos pobres, ali a coisa ficou complicada, porque ele demonstrou quem era o Senhor da vida dele. O Senhor da vida dele não era realmente Deus, a quem ele conhecia os mandamentos, mas o Senhor da vida dele era, naquele momento, as suas posses, as suas riquezas. Então, quando eu amo a Deus, eu faço como Davi. Por amar a Deus, eu não quero dar a Deus algo que não me custe. Eu quero fazer algo que me custe alguma coisa. Então, o dízimo é uma prova de amor. Então, qual foi a maneira que Deus estabeleceu em relação ao dízimo? Deus simplesmente diz: olha, me dá a dízima, que é a 10ª parte. Que é apenas, é uma forma, é uma referência daquilo que nós vamos dar a Deus, que são os 10%. Ok? É uma referência. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, eu quero dar mais. Irmão, você vai dar segundo propôs o seu coração. E ainda a Bíblia diz: e não com tristeza e nem por necessidade. Porque existe uma maneira que Deus aceita. A maneira que Deus aceita é quando é dado com alegria. Se é dado com pesar, nós já vamos ter um problema. Então, a convicção de fé que eu amo a Deus, a convicção de fé que eu preciso fazer isso a Deus, a convicção de fé que eu tenho que devolver o que é de Deus a Deus, movimenta o mundo espiritual. Aí você vai dizer assim: pastor, eu não creio assim. Irmão, você não crê assim, eu respeito você. Ok? Se você não tem convicção para isso, você não tem fé para crer nisso, eu respeito você. Agora, respeite também as nossas convicções. O problema hoje é exatamente isso, né? Quem não crê quer desfazer aquele que crê. E aí também é um outro problema que agrava esse assunto. Então, a questão que nós estamos falando é que o dízimo pertence a Deus. Lembra que nós falamos acerca da massa? Que toda a massa pertence a Deus. Nós vamos dar 10% como uma referência, dando 10% de dízimo a Deus. Ok? Os outros 90% é nosso? Não. É de Deus também. Então, como mordomos, ou bom mordomos, nós temos que saber lidar com a questão financeira, lembrando que é um assunto espiritual também, como um todo, no 100%. Agora, a parte que é dada para Deus é a Deus. E isso é negociável? Bom, não é
algo negociável. O que é de Deus pertence a Deus. E o próprio Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é, né, de César representando as nossas responsabilidades seculares, aí pertence a César, ok? Agora, Deus também não quer o resto. Esse é um outro perigo, né? Eu vou dar aquilo que eu quero para Deus. Não. Por isso que tem essa... Eu acho que Deus foi... tenho certeza, Deus foi muito sábio, como Ele é a própria sabedoria, né? Em estabelecer 10%. Por quê? Porque senão chega aquele ponto em que as pessoas vão dar, mas eu dou aquilo que eu quero, aquilo que o meu coração sente. Aí vai lá e dá 1% para Deus. Deus já é rico mesmo. Irmão, Deus não vive de resto. Deus não aceita o resto. E Deus não quer o resto. Com Deus ou é tudo ou é tudo. Você tem que entregar o tudo, inclusive a sua vida. Uma pessoa que vai tentar negociar a questão financeira com Deus, primeiro, é uma pessoa que não entregou o tudo da sua vida a Deus. Quem entrega toda a vida a Deus não tem dificuldade em entregar as finanças a Deus. Agora tem outro aspecto. Você vai querer negociar o resto com Deus, irmão, vou dizer para você, você está com um grande problema. Porque negociar com Deus é o pior negócio. Então não faça isso. Tá? Eu não posso fazer o que eu quero com as coisas de Deus. Tem um testemunhozinho, uma historiazinha. Tá? Eu quero que você ouça apenas e interprete com carinho o que eu vou falar. Uma vez uma pessoa, ela aceitou Jesus, se converteu, e era uma pessoa que tinha muito dinheiro. E ele começou a pegar a parte do dízimo e comprar cestas básicas para dar aos pobres. Um belo dia, né, ele está lá no quarto dele, satisfeito com o que ele estava fazendo, e aí veio um anjo falar com ele. E o anjo chegou para ele e disse assim, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ele disse, tudo bem, anjo. E aí o anjo chegou para ele e disse assim, eu percebi que tu está, né, ajudando os pobres, tal. Ele disse, estou ajudando os pobres. Aí o anjo chegou para ele e disse assim, e você se sente bem com isso? Ele disse, sim, me sinto muito bem. Aí o anjo respondeu para ele, então da próxima vez que você quiser ajudar os pobres, ajuda com o teu dinheiro e não com o de Deus. Então, negociar com Deus não é um bom negócio. A fidelidade de Deus é inquestionável. Agora, a fidelidade do homem pode ser questionada. De que forma? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando nós realmente temos Deus como centro da nossa vida, nós honramos Ele. Por isso que em Provérbios 3:9 diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, não é uma questão de ajudar a Deus, é a questão de ser fiel com Ele. No livro de Malaquias 3:10, na verdade, fala que nós devemos trazer à casa do tesouro os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ou seja, é ser fiel a Deus. Só que se nós não formos fiéis a Deus, o que acontece? Bom, aí tem algumas coisas que nós precisamos levar em conta. Vamos voltar à questão do finanças ser um assunto espiritual. Ok? Se nós somos fiéis a Deus, por exemplo, na oração, Deus responde a nós com intimidade. Quando nós somos fiéis a Deus na palavra, Deus, né, na leitura da palavra, Deus responde a nós com revelação. Quando nós somos fiéis a Deus, né, com a santidade, Deus responde a nós com um relacionamento mais profundo com Ele. E quando nós somos fiéis a Deus com as finanças, Deus responde a nós com a prosperidade. A Bíblia diz isso. Quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, Deus
abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção tal sem medida. Ou seja, bênção que nós não conseguimos medir. Outras versões falam, derrama uma grande abastança, ou derrama muito sobre nós. Queridos, entender as chaves espirituais muda muita coisa. Veja, eu usei o exemplo, quando nós somos fiéis a Deus na oração, nós nos tornamos mais íntimos dele. Deus responde com intimidade. Agora, não tenta, ou não tente orar para Deus, derramar prosperidade sobre a sua vida, se você não semear. Por quê? Porque a proporção que você semeia é a proporção que você colhe. Então não é orando muito que você vai prosperar. Você vai prosperar semeando muito. Então, as sementes elas vão responder conforme a sua espécie. Então vamos imaginar semente de oração. Para dar um exemplo, você vai colher a intimidade da oração. Agora, você quer crescer financeiramente, você tem que semear financeiramente. Então, nós precisamos entender essa movimentação espiritual para assim compreender como Deus age. Então, trazer. A Bíblia diz em Malaquias, trazei todos os dízimos. Mas isso não significa que é trazer de qualquer forma ou trazer aquilo que eu quero. Então, o entendimento que nós deveríamos ter é que Deus é como se fosse o nosso sócio. Então, olha que sociedade bacana que nós temos com Deus. É um Deus que de 100%, Ele só pede para nós, olha, devolve 10, os outros 90 tu administra aí. Né? Olha que tipo de sociedade seria se nós caminhássemos por essa compreensão. Isso é uma resposta em amor. Então, tinha uma piadinha de um menino que chegou na escola e os outros meninos ficaram zoando dele, né? Dizendo assim, o teu pai é aquele que fica dando dízimo, fica dando 10%, né? Lá na igreja. E ele retrucou e disse assim, não, o meu pai é aquele que recebe 90% de Deus. Então, quando existe essa compreensão de amor, fica mais fácil para nós entender e para nós entregar para Deus aquilo que lhe pertence. Então eu não fico debatendo esse tipo de assunto, né? Acerca de dízimo. Muitos dizem assim, não, mas não tem que dar o dízimo. O momento que uma pessoa diz assim, mas eu não tenho que dar dízimo, eu não preciso estar contribuindo na casa de Deus, eu não preciso estar dando dinheiro para Deus e tal, automaticamente essa pessoa está expressando para mim que o meu amor a Deus vai até onde bate o meu dinheiro. E será que isso é um amor realmente? O amor a Deus faz com que nós venhamos a entregar tudo a Deus. Lembra aquela história que eu contei num dos nossos encontros aqui? Aquele homem que encontrou o tesouro e por encontrar aquele tesouro, ele quis comprar toda a terra para não perder aquele tesouro. Aquele homem fez um investimento financeiro. Para ele poder comprar a terra, ele usou tudo que ele havia captado, tudo que ele havia gerado financeiramente para não perder aquele grande tesouro que ele encontrou. Só que a parábola nos ensina que aquele tesouro era Jesus, o Filho de Deus. Então, o questionamento é, você estaria disposto a entregar tudo que você tem, tudo, em favor daquele que te amou primeiro? Se você não tem dificuldade de responder e dizer teria, então você verdadeiramente ama a Deus. Ou seja, o dinheiro já não é um obstáculo para você. Então, esses pontos nós vamos entendendo na questão financeira. Veja como é bacana ler Malaquias, o capítulo 3, que é o clássico que se usa em relação a dízimos e ofertas. Veja só. A Bíblia fala que é a única vez na palavra que Deus se deixa ser provado. Ele diz, fazei prova de mim. É como se Deus dissesse assim, se tu for fiel nos dízimos e nas ofertas, tu pode provar de mim que tu vai ver se, aí vem o segundo ponto,
não vou abrir as janelas dos céus. O que é abrir as janelas dos céus? Aí volta aquilo que nós já aprendemos aqui, né? Em relação à terra, às sementes e à chuva. Abrir as janelas do céu é o quê? É você vai na terra certa, você está semeando na hora certa, e aí Deus abre das janelas dos céus e derrama chuva na medida certa para que tudo que você plantou possa crescer e assim você possa crescer em plena abundância. Profetizo isso para você. Outro ponto que ele diz aqui, né? Ele fala que ele vai afastar, ou ele vai repreender, ou ele vai remover o devorador. O devorador será afastado. O que é o devorador? O devorador é aquele que vem para consumir o fruto da nossa terra. Eu tive a experiência missionária de morar em uma região onde a predominância da agricultura era muito grande. E era interessante você ver, perto do período da colheita, de repente vinha uma praga. Era praga de gafanhoto, era praga daquele bichinho fede-fede, era praga de caturritas. Então, sempre vinha às vezes vinha uma praga, sempre não, às vezes vinha uma praga e devorava toda a plantação, vinha aquela tristeza. Então o que a Bíblia nos ensina é que quando nós somos fiéis a Deus, nos dízimos, nas ofertas, fiéis a Deus com as nossas finanças, nós podemos plantar seguros que o próprio Deus vai repreender qualquer tipo de praga, qualquer devorador que possa vir consumir o fruto da nossa terra. É interessante o mundo espiritual, e eu não quero aqui tornar algo tão místico assim, mas tem coisas, irmãos, que estão muito claras, né? Eu lembro de testemunho de pessoas que elas, em suas casas, viviam quebrando coisas. Acendia uma luz, às vezes uma luz queimava, trocava e queimava de um outro ambiente, e aí parava de queimar a lâmpada, queimou a máquina de lavar roupas, aí arrumava a máquina de lavar roupas, ali a pouco, né, queimava a televisão, sempre tinha alguma coisinha assim, sempre uma perturbação. Até o momento em que essa pessoa, ela começou a fazer prova em Deus. Ela disse, olha, eu não acreditava muito nesse negócio de dízimo e oferta, mas eu vou fazer a prova. E aí essa pessoa começou a ser fiel a Deus e, em prova de amor, entregar também as suas finanças a Deus. Pronto. As coisas pararam de acontecer. Por quê? Porque o próprio Deus repreendeu o devorador. Então, são movimentações espirituais, né? Outra coisa, ele fará dar o fruto da nossa terra, ou seja, vai fazer com que aquilo que a gente plantar vai vingar. Por isso a importância, lembra do que eu ensinei. Primeira coisa que o povo, quando chegava em uma terra, fazia, pedia a bênção de Deus. Então eles pediam a bênção de Deus, estabeleciam as mulheres e filhos, e depois, por fim, eles começavam a plantar. O que era estabelecer a bênção de Deus? Antes de plantar, eles declaravam que aquela terra pertencia ao Senhor. De que forma? Fazendo as suas ofertas. Então, isso é algo muito importante. Você vai abrir alguma empresa, você vai dar um passo novo de fé, você vai fazer alguma movimentação financeira, lembre-se que, em primeiro lugar, quem deve ser honrado é Deus. Isso é fundamental. E, por fim, os frutos não virão fora do tempo. Os frutos virão no tempo determinado por Deus. O que representa isso? É aquela questão, né? Às vezes as pessoas estão trabalhando numa empresa, começa a atrasar salário, começa a dar problema na empresa, ou começa a dar problema lá com o banco, começa a dar problema. Irmãos, quando você está ligado em Deus, quando a tua vida está ligada em Deus, quando as tuas finanças estão entregues a Deus, quando você é fiel a Deus, você pode crer, irmãos, as coisas não vão atrasar, as coisas vão entrar no tempo kairós de Deus. Ou seja, Deus diz que Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, cuida dessa parte.
que a minha eu cuido. Ser fiel, que da minha parte não vai ter errado. Você não precisa questionar a fidelidade de Deus, porque Deus é a própria fidelidade. Mas você tem que avaliar a sua fidelidade. Seja fiel a Deus, que Deus certamente Ele vai honrar contigo. Você sendo fiel no pouco, sobre muito ou muito, Ele vai te colocar em nome de Jesus. Então, dizimar é uma obediência. Agora, o que é ofertar? Ofertar é uma forma de adoração a Deus. Os filhos de Deus no Antigo Testamento, os primeiros frutos e os melhores animais, eles entregavam primeiro a Deus, como prova de gratidão. Então, oferta é uma gratidão. Ofertar é sinônimo de uma pessoa que ela é grata. A palavra grata vem da mesma origem da palavra graça. É uma pessoa que ela encontrou graça em Deus. Ela reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. Por isso que ela não tem dificuldade em ofertar. Por isso ela não tem dificuldade em contribuir. A Bíblia diz que dar deve ser uma atitude fácil no nosso coração. Um ato de fé. Um ato onde nós estamos aí declarando: Senhor, eu sou grato por tudo o que Tu tem realizado pela minha vida. Eu sou grato pelo meu levantar, eu sou grato pelo meu respirar. Eu sou grato por estar em Tua presença. Eu sou grato por mais um dia que me deste. Eu sou grato pelo meu salário, pela minha família, pelo meu carro, pela minha casa. Eu sou grato pelos meus irmãos. Eu sou grato pela igreja que eu congrego. Eu sou grato por ter essa live, por ter essa televisão, esse celular e poder assistir isso. Eu sou grato por tudo isso. Então, isso é ofertar. É uma forma de declarar a Deus o quanto nós somos gratos a Ele. Então, a oferta, veja que eu comentei antes acerca da questão do Novo Testamento, aqui tem uma prova, Mateus 5, 23 e 24, se teu irmão se tem algo contra o teu irmão, deixa a oferta no altar, acerta-te com ele, depois volta e faz a oferta. Então o Novo Testamento fala sobre o dízimo, fala sobre, né, o dízimo a hortelã. Jesus fala acerca disso. Jesus ele não desmerece, não desfaz a questão em relação ao dízimo. Então, as ofertas são algo muito, muito, muito importante. As contribuições são algo muito, muito, muito importantes também para a nossa vida. Os apóstolos tinham essa prática, né? A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiram por todos segundo a necessidade de cada um. E a Bíblia diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor o que iam sendo salvos. O que está falando aqui? Está falando exatamente disso. Está falando que eles vendiam o que possuíam e ofertavam. E ali na casa de Deus, eles repartiam para que houvesse recurso na casa de Deus e houvesse suprimento para que nenhum irmão ficasse desamparado. Esse é outro ponto e outro propósito da casa de Deus. Nós devemos ter uma vida de oferta e também uma vida de generosidade, ofertando também na vida dos nossos irmãos. De que forma, pastor? Honrando, lembrando dos pobres e dos necessitados. A Bíblia fala em Marcos 10, 21, diz: Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, o jovem rico, e terás um tesouro no céu. Está falando aqui do necessitado. Agora, às vezes o necessitado está do nosso lado.
O necessitado quem é? Pode ser talvez até um irmão da nossa própria casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Então está falando aqui do quê? Da nossa família, né? Da nossa família de sangue. Está falando dos nossos irmãos, está falando dos nossos pais, a importância de ajudá-los. E também está falando da família da fé. Em Gálatas 6,10 diz isso: enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então veja aqui a importância de nós estarmos ofertando, dizimando, sendo generosos, amando a Deus acima de todas as coisas. Então, que possamos ter essa liberalidade, que possamos ter este coração, né, de estarmos servindo a Deus, sempre com honra, com alegria, e lembrando que uma vida financeira saudável é uma vida que tem Deus como o Senhor de todas as coisas. Queridos, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham, né, sido abençoados. Eu finalizo com aquela história, né, de Maria quando entra na casa onde Jesus está e quebra aquele precioso vidro de perfume, quebra aos pés, e ali existe um questionamento, né, dos discípulos questionando e dizendo assim: puxa, por que não vendeu e deu aos pobres? Mas Jesus fez uma consideração muito importante, né, que ela estava fazendo algo que marcaria a sua história para sempre. E exatamente isso. Ela pegou algo muito caro, algo valioso, algo que era dinheiro, né, que serviria até para levar ela aí a viver uma vida por um determinado tempo muito confortável e tranquila, mas não. No momento ela escolheu pegar aquilo que era muito caro e colocar aos pés de Jesus como prova e dizendo assim: Jesus, se existe um tesouro dentro desse ambiente, este tesouro é você. E não há nada que se compare ao valor que tu tens para mim nesta hora. E naquela hora, ela nem imaginava que estava, na verdade, fazendo algo, preparando para a morte de Jesus, para que Jesus, então, depois triunfasse sobre a morte, ressuscitasse e estivesse assim, né, juntamente conosco até hoje. Eu tenho certeza que esta mulher está junto ao Pai e hoje ela pode, com muita clareza, seu coração, né, dizer assim: puxa, aqueles valores financeiros da terra são incomparáveis com essa eternidade que eu vivo hoje aqui. Então, avalie isso, seu coração, e jamais pense em colocar as finanças à frente de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, espero ter ajudado você com este pequeno seminário, e eu quero orar pela sua vida agora nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por essas ministrações, obrigado, Deus, por estar trazendo essa clareza, estar nos ajudando a compreender a importância que tem, sim, as movimentações financeiras, mas também, Senhor, entender que Tu és a melhor parte. Nós nos colocamos agora como Maria, Deus, que estamos aqui quedados aos Teus pés, quedados aos Teus pés, ouvindo, e que tenhamos sempre, Senhor, esse desejo de ter a melhor parte sendo a Tua. Deus, não desprezamos aqui as questões financeiras, não desprezamos aqui, Senhor, as sementes que chegam até nós, não desprezamos aqui, Senhor, a importância de administrar bem, com mordomia, aquilo que Tu nos dá, mas, Deus, não há nada mais importante, nada mais valioso, não há tesouro maior que não esteja em Ti, Senhor. O nosso maior tesouro está no céu, e é lá que nós queremos estar, juntamente contigo, na eternidade. Mas pedimos a Ti, Senhor, reveste-nos
com este temor, que o Teu Santo Espírito esteja nos iluminando, esteja mostrando para nós como também nós devemos agir diante das finanças, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo todos aí que têm acompanhado esse seminário, e eu tenho certeza, Deus, que se eles obedecerem a Tua palavra, eles serão prósperos e terão uma vida abundante, sim, na Tua presença. Muito obrigado por tudo, Pai, e em Teu nome nós somos gratos por tudo que tem nos dado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica aí os nossos dados, mais uma vez, para que, se assim você tiver com alegria no coração, né? Como nós ministramos aqui, não por necessidade e nem com tristeza, mas com alegria no coração, você possa semear aí nosso ministério, seja pelo QR Code apontando a câmera do seu celular depois que abrir o aplicativo do seu banco, ou por uma TED, uma transferência bancária, ou Pix, usando o nosso CNPJ. Amém? Certamente você será muito, muito, muito abençoado pelo Senhor. E também você é canal de bênção, hein? Abençoe as vidas, teus amigos, teus irmãos, teus parentes, pessoas que você tem um real apreço. Envie aí o nosso linkzinho, leve as pessoas a se inscreverem no nosso canal, porque tem muito material bacana lá para você aproveitar. Tá bom, querido? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.